Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver relações entre cordas e diâmetro. E vamos para a aula de hoje. Então, pessoal, essas relações aqui entre corda e diâmetro, a gente tem que antes relembrar o conceito de triângulo retângulo. E uma coisa importante é quando eu tenho um triângulo inscrito em uma circunferência e um lado desse triângulo coincide com o diâmetro, nesse caso aqui BC, esse triângulo é retângulo aqui nesse vértice A, tá? Então, repetindo, quando eu tenho um triângulo inscrito, então a primeira condição, ele ser inscrito. Segunda condição, um dos lados desse triângulo ser o diâmetro, nesse caso de B até C. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro. Esse triângulo vai ser retângulo em A. Não importa esse A poderia estar qualquer posição aqui, tá? Ele sempre vai ser um triângulo retângulo, ok? Bom, se aqui eu tenho um triângulo retângulo, é válido todas as relações do triângulo retângulo, que a gente já viu aqui no canal. Só que aqui vai ter os nomes diferentes. A hipotenusa, então vamos lá. A hipotenusa é igual ao diâmetro. E os catetos vão ser as cordas, tá? Então a diferença aqui é que vai receber nome diferente porque está inscrito em uma circunferência. Então, AB é corda, AC é corda e BC é hipotenusa. Mas vale as mesmas relações. Essas duas primeiras aqui, ó. Lá do triângulo retângulo eu tinha o quê? O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, está aqui. AB é uma corda. Então, aqui eu vou ter corda vezes o quê? O diâmetro, que é BC, vezes a projeção. A mesma coisa aqui, ó. Corda vezes diâmetro vezes a projeção. Ok? Então, mesma ideia do triângulo retângulo. Então, se você esquecer isso, lembra do triângulo retângulo. O ângulo reto vai ser o que está em cima da circunferência. O outro lado vai ser o diâmetro, né? O que está oposto a esse ângulo reto A é o diâmetro. E os outros dois lados, catetos, são as cordas. É a mesma. Aqui, ó, qual que é a relação lá do triângulo retângulo? Altura vezes a hipotenusa é igual à multiplicação dos dois catetos. Aqui nesse caso, a altura vai ser o quê? Vezes o diâmetro vezes o quê? As cordas, que é a B e a C. Bom, altura ao quadrado vezes uma projeção vezes a outra. Aqui é a mesma coisa. A altura, então, AH ao quadrado é igual a uma projeção de um cateto, que é BH, vezes a projeção do outro cateto, que é HC. E o famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Só que a hipotenusa aqui, BC, é o diâmetro e AB e AC são cordas, tá? Então aqui vai ser o quê? O diâmetro ao quadrado é igual à soma das outras duas cordas ao quadrado. Mas são as mesmas relações que o triângulo retângulo, tá, pessoal? A única diferença é que aqui esse triângulo está escrito em uma circunferência e um dos lados desse triângulo coincide com a hipotenusa. E os outros dois lados são cordas. O que é corda? Segmento de reta que vai de um lado ao outro da circunferência. Ok, pessoal? Bom, e aqui já vamos para os exercícios. O exercício 1 diz o seguinte: em uma circunferência, uma corda perpendicular ao diâmetro divide este em dois segmentos, tais que a diferença entre as suas medidas é 2 centímetros. Determine a medida do diâmetro, sabendo que a corda mede 2 raiz de 15. Então, vamos lá. Vamos interpretar esse exercício. Vamos desenhar aqui. Não tem o desenho essa questão, então nós vamos desenhar para interpretar essa questão. Bom, vamos fazer aqui. Bom, fiz a circunferência.
eu vou ter aqui, ó, em uma circunferência, uma corda perpendicular ao diâmetro divide este em 2 segmentos. Então, vamos traçar aqui um diâmetro. Ok. O que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro, tá? E uma corda perpendicular a esse diâmetro. Então, vamos traçar uma corda aqui, ó, perpendicular a esse diâmetro, tá? Divide então, uma corda perpendicular ao diâmetro, divide este em 2 segmentos, tais que a diferença entre as suas medidas é de 2 centímetros. Então, vamos lá. Vamos começar já a interpretar. Ele dividiu o diâmetro em 2 partes, tá? Então, vamos chamar essa parte aqui de x. E essa outra parte aqui de y. Tá? Ok. Está falando que a diferença entre as suas medidas é 2 centímetros. Então, a gente já sabe que x menos y, isso é igual a 2. Tá? Determine a medida do diâmetro sabendo que a corda mede 2 raiz de 15. Então, essa corda toda aqui mede 2 raiz de 15. Bom, primeiro caso aqui, só que a gente tem que voltar em umas aulas anteriores aqui, que também tem no canal, que diz o seguinte. Quando eu tenho uma corda que corta o raio, nesse caso é o diâmetro, mas também posso trabalhar com a raio. O raio é o quê? Sai do centro da circunferência e vai até a circunferência, tá? Bom, tem um teorema que diz o seguinte, quando eu tenho uma corda que é perpendicular, que é o caso que está falando aqui, ó, perpendicular, ou seja, forma um ângulo 90 aqui. Tem um teorema que diz o seguinte, quando uma corda forma um ângulo de 90 a um raio, essa corda fica dividida em 2 partes iguais. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa parte aqui de cima, essa parte aqui, ó, da corda, é igual a essa parte de baixo. Se a corda toda mede 2 a raiz de 15, se eu pegar esse 2 a raiz de 15 e dividir por 2, corta o 2 com 2, eu vou sobrar só o raiz de 15. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa parte aqui da altura mede raiz de 15. Essa altura é raiz de 15. Tá. Aí eu posso lembrar do que a gente viu na aula de hoje. Que o quê? A altura é o quê? A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Uma projeção é x, a outra projeção é y. Tá? Porque eu posso traçar aqui, pessoal, ó, tranquilamente, eu posso traçar aqui essa corda, tá? E essa corda, transformando num triângulo retângulo. E aí é válido as relações do triângulo retângulo. Tá? Então, a projeção desse cateto é x, a projeção desse é y. Tá? Então, só que aqui eu tenho 2 letras, não vale a pena trabalhar. Então, eu posso colocar uma letra em função de outra. Eu posso fazer aqui, ó, que o x é igual a 2 mais y. Esse y estava no primeiro membro, veio para o segundo e isolei. Então, uma projeção é x, a outra projeção é y. Mas eu posso escrever que essa projeção aqui é o quê? 2 mais y. Tá? 2 mais y. Tudo em função de y. Tá? Ele quer o diâmetro, depois é só a gente somar isso tudo aqui. Tá? Porque é x mais y é o diâmetro. Mas primeiro vamos descobrir o valor de y e o valor de x. Bom, eu já sei que essa projeção aqui, que é x, eu posso escrever como 2 mais y. Então, eu vou ter aqui que uma projeção, que é y. Então, vamos resolver aqui o exercício. Uma projeção, que é y, vezes a outra projeção, que é 2 mais y. Isso é igual ao quê? A altura ao quadrado. Só que essa altura é raiz de 15. Então, raiz de 15 elevado ao quadrado. Aqui, fazendo a distributiva, y vezes y ao quadrado, y vezes 2 vai dar 2y. Aqui, 15 ao quadrado vai ser raiz de 15 vezes a raiz de 15, raiz de 225, que vai ser igual a 15. Está somando, vai passar para o primeiro membro, subtraindo, porque é uma equação de segundo grau. Aqui eu posso pensar de outra maneira.
eu tenho esse 2 aqui e tem esse 2 aqui no índice, porque é a raiz quadrada. Corta esse 2 com esse 2, sobra só o 15. Lembrando, pessoal, que só posso fazer isso quando for positivo aqui dentro da raiz, tá? Bom, agora fazendo com soma e produto. Soma é menos B sobre A. Então, o B é mais 2, menos B vai ficar menos 2, dividido por A, que é 1, vai ficar menos 2. E o produto menos 15 dividido por 1 dá menos 15. Então, tem que pensar em dois números, y1 e y2, tais que a multiplicação dá negativo. Se a multiplicação está dando negativo, um é positivo, o outro é negativo. Tá? Como aqui a soma está dando negativo, o maior módulo aqui é negativo. Dois números que multiplicado dá 15, 3 e 5, sendo que o maior módulo é negativo e o outro é positivo. Então, aqui ó, vai dar menos 15 a multiplicação e vai dar menos 2 aqui a soma. Bom, como é uma medida, eu descarto essa medida negativa. Então, só me sobra que o y é igual a 3. Pronto, encontrei o valor de y. Y é igual a 3. Agora eu tenho que encontrar o valor de x. Aqui. X vai ser igual a quê? 2 mais o valor de y que eu já encontrei. 3. 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Bom, então uma projeção é 5, a outra projeção é 3. A hipotenusa, pessoal, aqui o diâmetro ele é dado pelas duas, a soma das duas projeções. Tá? Então, o diâmetro vai ser igual a 5 mais 3, igual a 8 centímetros. Esse é o valor do diâmetro. Então, pessoal, uma questão que parecia um pouco complicada, mas que com um pouco aqui de conhecimento, agora é claro que não dependia só do conhecimento dessa aula de hoje, dependia desse outro teorema que uma corda, quando ela é perpendicular a um raio, essa corda fica dividida em duas partes iguais, tá? Então, de novo, quando uma corda é perpendicular ao raio, essa corda fica dividida em duas partes iguais. Nesse caso, eu só precisava da parte de cima, porque seria a altura ali do triângulo, então eu divido a corda em 2 para ter só a parte de cima, já que a parte de cima é igual à parte de baixo por esse outro teorema. Ok, pessoal? Exercício 2. Da extremidade de um diâmetro, traça uma corda que mede 7 centímetros. Sua projeção ortogonal sobre o mesmo diâmetro mede 3 raiz de 5 centímetros. Qual a medida do raio? Pessoal, aqui então é o seguinte. Não preciso desenhar, porque eu tenho que pensar o seguinte. É da extremidade de um diâmetro. Então eu já sei que tem um diâmetro aqui na história. Traça uma corda que mede 7 centímetros. Qual a projeção? Está pedindo a projeção. Mas vamos desenhar para ficar mais fácil vocês visualizarem. Até porque aqui é uma questão didática, então é melhor a gente mostrar todos os passos aqui. Então vamos desenhar essa circunferência aqui. Bom, deixa eu desenhar ela mais para cá. Então eu tenho, então vamos traçar aqui um diâmetro qualquer. Pronto. Eu tenho que uma corda é 7 centímetros. Então vamos supor que essa corda aqui mede 7 centímetros. Tá? Ele quer a sua projeção sobre o mesmo. A projeção sobre o mesmo diâmetro é de 3,5. Então aqui, se eu traçar aqui a altura, então uma perpendicular, eu tenho que a projeção mede 3,5. Então essa projeção aqui, essa projeção que vem daqui até aqui mede 3,5. Ele quer a medida do raio, tá? Então vamos lá. O raio tá aqui. Bom, esse raio eu vou chamar de R, tá? Então, tem o raio aqui, R. O diâmetro é o quê? R mais R. Então, vamos lá. Diâmetro. A relação do diâmetro é que o diâmetro é o dobro do raio. Então, R mais R igual a 2R, tá? E essa corda aqui mede 7. A gente sabe do triângulo retângulo, que aqui pode formar um triângulo retângulo, que um dos lados coincide com o diâmetro, tá? A gente pode pensar o seguinte, o diâmetro ao quadrado, o cateto ao quadrado é igual ao diâmetro, que é a hipotenusa, vezes a projeção. Então, o diâmetro é 2R. Então, 2R
vezes a projeção, que é 3,5, isso é igual a corda ao quadrado, 7 ao quadrado. Esse 2 vezes raiz 3,5 dá 7. Então vai ficar 7, e 7 vezes 7, 49. O raio vai ser o quê? 49 dividido por 7. E 49 dividido por 7, isso dá 7 centímetros. Está aqui já o raio dessa circunferência. Então, se ele tivesse pedido o diâmetro, seria 14. Eu poderia também achar o diâmetro e depois achar o raio. Então, eu poderia ter feito que o diâmetro aqui, encontrar o valor do diâmetro, né? Então, ao invés de ser 2R aqui, eu poderia ser 1D. Então, esse 49 ia passar dividido por 3,5, que dá 14. E como o raio é metade do diâmetro, era só dividir. Mas aqui, colocando já em função do raio, já tem a resposta direta na mesma hora. Ok, pessoal? Agora vamos resolver o terceiro exercício, que diz o seguinte: a ordenada de um ponto P. Então, pessoal, ordenada quer dizer altura. Lá no plano cartesiano, eu vou ter dois eixos, um vertical e um horizontal. O vertical é chamado de ordenada, tá? E o horizontal é chamado de abscissa também. O eixo X é abscissa, o vertical, eixo Y, ordenada. Então, quando ele fala da ordenada, ele está falando de uma altura, tá? Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos desenhar aqui uma circunferência. Então, a ordenada de um ponto P da circunferência mede 6 centímetros. Então, quer dizer que a altura aqui mede 6 centímetros. Então, vamos desenhar aqui. Então, vamos traçar aqui um diâmetro, tá? E vamos supor essa ordenada aqui. Então, se essa ordenada aqui mede 6, quer dizer, então aqui a ordenada, o eixo vertical, mede 6, quer dizer que esse tamanho aqui, mede 6, tá? Esse tamanho mede 6. E o diâmetro mede 13 centímetros. 13. Calcule as medidas dos segmentos que a mesma ordenada determine no diâmetro. Então aqui, pessoal, se a gente pensar que forma um triângulo retângulo aqui, aqui eu vou formar um triângulo retângulo. Então, eu vou ter o quê? Que é a altura. E aí eu lembro daquela relação. Qual a relação? A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Se eu chamar essas projeções, essa aqui de x, chamar essa projeção aqui de x, essa aqui de y, eu vou ter o quê? Que x vezes y é igual a altura ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a uma projeção vezes a outra. Só que aqui eu estou com duas letras, então o que eu posso fazer? Trabalhar uma em função da outra. Eu sei que o diâmetro todo mede 13. Eu sei que as projeções, a soma das projeções é igual ao diâmetro. Daí eu posso isolar x. X vai ser 13 menos y. Então agora posso fazer a multiplicação aqui. Vai ficar y vezes x. Mas quem que é x? 13. Deixa eu fazer aqui. 13 menos y. Isso é igual a 6 ao quadrado. Y é mais vezes menos, menos. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 13 mais vezes mais, vai dar 13y. 6 vezes 6, 36. Está no segundo membro. Vem para o primeiro subtraindo. Ok? Bom, então tem uma equação do segundo grau. Vamos fazer soma e produto. Aqui é menos 13. Então, e aqui é menos 1. Aqui é menos b sobre a, então vai ficar menos 13. Menos dividido por menos mais, 13 dividido por 1, 13. E o produto vai ser c sobre a. Menos dividido por menos dá mais, 36 dividido por 1, 36. Então eu tenho que pensar em dois números que somado dê 13 e multiplicado dê 36. Então eu vou ter o 4 e vou ter o 5. 4 vezes 5, aliás, 5 não. 9. 4 vezes 9, 36. 4 mais 9, 13. Ok.
Como os dois são positivos, dá para a gente usar os dois. Mas vamos pensar aqui, ó, a gente está olhando aqui que o y é o maior, então vamos pegar o maior aqui, 9. Tá? Então, se o y é 9, o x vai ser o quê? Deixa eu até fazer com outra cor aqui. Ó. O x vai ser 13 menos 9. Tá? E o 13 menos 9 dá 4. Então, eu tenho aqui os valores. Ele quer os segmentos que a mesa determina o diâmetro. Já está aqui a resposta. X é 4 e y é igual a 9. 4 mais 9 é 13, dá o diâmetro. Então, essas são as projeções aí que foram formadas, tá, pessoal? Aqui tem uma curiosidade, é porque aqui a gente olhou pelo tamanho. Mas se você escolhesse o y como 4, o x ia dar 9. Porque o único jeito aqui de somar para dar é 13, tá? Mas como aqui a gente olhou aqui pelo tamanho, a gente percebeu, né, no nosso caso, nesse desenho aqui que eu montei, o y era maior. Então, a gente pode colocar aqui o y vale 9 e o x vale 3. Mas aqui poderia inverter, tá? Se tivesse mais para cá, por exemplo, se a altura tivesse aqui primeiro o x poderia ser o 9 e o y 4. O que importa aqui é que uma projeção mede 4 e a outra projeção mede 9. Ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje, o que a gente tinha aqui era isso aqui, tá? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Compartilhe nas suas redes sociais, deixa aí seu comentário, se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários também. Agradeço aí por ter assistido esta aula, espero ter ajudado. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.